Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira e é com muito prazer aqui que trago esse episódio com uma pessoa especial, nossa querida Denise Simoneto, grande dubladora. Obrigado por ter topado participar. Olá, prazer foi meu. Estou sempre disponível quando for preciso para a gente conversar, tá bom? Obrigadão. Doutor Venkman, já que veio até aqui, não quer examinar a geladeira? Realmente Olha, isso não estava aí, não havia nada aí. Havia só um espaço e uma espécie de edifício de onde saíam chamas. E havia umas criaturas que se contorciam por aí, estavam rosnando e rugindo. E havia muitas chamas e eu ouvi uma voz dizer Su. E para uma pergunta de introdução, eu gostaria de saber do seu início de carreira na dublagem. Você começou ela, na verdade, no Rio de Janeiro, apesar de ter ganhado bastante notoriedade em São Paulo. Como que foram os primeiros anos seu na carreira de dubladora? Olha, foi bom e foi relativamente rápido comparado com o que eu vejo hoje em dia, né? Eu comecei numa empresa chamada Peri Filmes. As três empresas que tinham no Rio estavam oferecendo curso. Uhum. Eu optei para ir para Peri Filmes porque eu achei que era melhor eu começar numa empresa pequena e depois que eu ganhasse mais experiência, aí ir para as outras empresas maiores, né? E uma estratégia que deu mais ou menos certo, porque quando eu entrei na Herbert Richards, eu já entrei fazendo os papéis de coadjuvante e até de protagonista, né? Certo. E então eu treinei basicamente na Peri Filmes, depois eu fui para Telecine Uhum. e aí eu fui para Herbert Richards. E dentro de 3 ou 4 anos ali, você migrou para São Paulo e ingressou também na dublagem em São Paulo. Como que foi essa mudança de polo de dublagem do Rio de Janeiro para Paulista? Na verdade, quando eu saí do Rio, eu me deu um surto assim. Eu tinha resolvido parar de dublar, eu não ia dublar mais. E porque era um lugar que tinha, principalmente na Herbert Richards, tinha muita competição e muita fofoca e muita coisa assim, né? Na época eu pensei, achei que eu não queria aquilo para mim, e eu sou de São Paulo. Uhum. Então eu resolvi virar a mesa de novo e mudar tudo e vim para São Paulo. Mas eu me dei um mês de férias para pensar no assunto. Uhum. E durante esse mês eu mudei de ideia novamente. Aí eu resolvi, falei, não, deixa eu tentar para ver como que é aqui em São Paulo, né? E na época, a família do Antônio Moreno, que Uhum. era ele, o seu Valdir e a Sônia, tinham ido para o Rio de Janeiro e já tinham voltado para São Paulo. Aí eu procurei o seu Valdir, falei, olha, eu estou em São Paulo, eu gostaria de dublar. Ele imediatamente me levou, a primeira empresa foi a Odil Fono Brasil. Certo. Aí eu conversei com o coordenador, que era o Emerson Camargo, e já no primeiro filme eles me deram uma protagonista para fazer. Uhum. Nunca esqueci, o filme chamava-se Expresso do Oriente, com a Uhum. Jaqueline Bisset. Certo. Então, foi assim, eu não percebi na época, mas eu me senti muito bem-vinda, muito bem recebida, mas no subterrâneo a coisa não era bem assim, né? Eu causei um pouco de ciúmes das dubladoras que já tinham aqui, inclusive, por exemplo, com esse papel, a Jaqueline Bisset, já tinha uma dubladora aqui que dublava a Jaqueline Bisset, mas eu não percebi. Quando eu percebi, eu já estava enturmada e isso já não pesou tanto na coisa, né? Uhum. E ali dali da Odil já me chamaram para o SBT, aí eu fui dublar a novela no SBT, acabei sendo convidada lá para ser diretora, e foi lá que eu comecei a dirigir, no Certo. SBT. Maravilha. Eu quero dizer que, mais uma vez, está entendendo tudo errado. Isso não vai melhorar a sua reputação e também não é muito lisonjeiro para mim. Então, eu resolvi cooperar e deixar que você me entreviste. Por US$ 1.000. O caso é que a senhora nunca teve esses momentos, não é, senhora Davis? Momentos que todos os pais com quem já conversei têm. Momentos em que a tarefa é tão incrivelmente desafiadora que você se sente retardada.
E falando um pouco agora dos seus personagens, você dublou grandes clássicos do cinema, grandes atrizes, e eu gostaria de saber quais foram as favoritas que você dublou até hoje. E difícil, hein? Mas eu gostei muito dos filmes que eu fiz com a Julia Roberts, a Michelle Pfeiffer também. E acho que essas duas aí foram as que mais me tocaram. certo. Fiz coisas boas também com a Winona Ryder, mas tinham outras dubladoras que também dublavam essa atriz. Uhum. Mas eu nunca me liguei muito nessa história de, eu já dublei, eu que tenho que dublar, sabe? Eu não, eu achava que era seu se fosse adequado ao seu estilo de trabalho, né? Certo. Então, e fiz muitas séries, né? As séries que eu gostava muito. E eu acho que os melhores trabalhos que eu fiz, na verdade, foram na direção de dublagem, né? Certo. Porque depois eu fui para a BKS, fui ser coordenadora da BKS, enfim. Mas no SBT eu fiz alguns desenhos na época muito legais também, né? Uhum. Que viraram clássicos assim. Certo. Tipo, E, a Menina das Flores, os clássicos da época dos anos 80. uhum. Oh, meu, a louça tá limpa. Ei, Pink, diz aí, você tá gostando de limpar o chão? Não tava muito sujo, mas você limpou bem, mesmo sendo um cachorro. Eu sei que fazer limpeza cansa, mas se vamos ficar com a Arthur até minha mãe voltar, vamos ter que pagar a nossa comida. E você citou agora a Punk, que talvez seja uma das principais da sua carreira, que você dublou na série também. E eu gostaria de saber como que é dublar uma personagem que na época era criança e você já tinha lá seus 30 e poucos anos ali quando foi fazê-la. Na época nós não tínhamos crianças dublando, Uhum. eram sempre as mulheres que dublavam, né? E desde que eu comecei, eu tinha uma voz aguda, que foi mudando com o tempo, né? Mas na época eu tinha voz aguda, e peguei o jeito de falar da criança e tal, observando e tudo mais, né? E no caso da Punk, nós dublamos as duas séries, porque tinha a série do desenho animado e tinha a série com os atores, né? Uhum. Nós invertemos, porque nós dublamos primeiro o desenho animado e depois a série de vídeo com eles, né? Uhum. E eu gostava de fazer na época, eu tinha muito respeito pelo trabalho daquela atriz infantil, que eu achava ela excelente, e Uhum. tentava o máximo possível pegar no jeito dela e tal, o jeito da criança, né? Sim. Foi muito bom. E em paralelo a isso, eu queria fazer uma pergunta mais técnica. A gente falou de atrizes, de desenho. Quais as principais diferenças, na sua opinião, de se fazer uma figura que é uma atriz e dublar um desenho animado que é completamente outra área? É, nos desenhos normais, tipo, sei lá, desenho Disney, né, como era a Punk, eu acho que não tem tanta diferença, né? O Uhum. que faz mais diferença é quando são os desenhos japoneses, Certo. porque aí as expressões são mais exageradas, né? As bocas são enormes e a gente tem que tentar preencher aquilo. Então é um pouco mais difícil porque é menos natural, é bem típico daquele tipo de trabalho, né? Uhum. Mas no desenho normal, e eu acho que não tem tanta diferença assim, não. Certo. Estou tão emocionada com a data, você não? Talvez. Camundongo Mickey, você esqueceu, não foi? Nosso aniversário. Oh, turma, nós temos que ajudar o robozinho a encontrar um coração. Só assim é que ele vai poder se casar com a princesinha. Ora essa, turma, é uma coisa muito simples. E agora, em comparativo a duas áreas de desenho que a dublagem abrange, vocês fazem o trabalho de dublagem propriamente dito e também fazem trabalho, às vezes, de voz original. Na sua carreira, por exemplo, tem vários personagens de desenho, como destaque eu acho que a Minnie Mouse, talvez, e na de voz original, o Anjinho da Turma da Mônica, e eu queria saber qual que é a diferença do processo de voz original para o processo de dublagem.
É bem diferente, né? Porque no processo da dublagem, você tem lá um trabalho pronto, que você vai tentar chegar o máximo possível dentro do que já foi feito. Na voz original, aí é o produtor, o diretor, o desenhista, que vai te passar o que ele tem na cabeça de voz para aquele personagem, né? Uhum. Então, você faz algumas tentativas, aquele é ajustado, para chegar no tipo de voz que está na cabeça de quem criou, né? Certo. Então, é um trabalho que o tipo de criação é diferente, né? Você atende um processo diferente, né? De um trabalho pronto e de um que você tem que criar para chegar na imaginação do criador, né? Uhum. E você lembra na época de como foi ser chamada pela Maurício Produções para fazer o Anjinho da Turma da Mônica? É, foi, de certa forma, uma surpresa e depois uma frustração, porque, primeiro, assim, que eu nunca dublei muito meninos, porque a Uhum. minha voz era um pouco feminina. No Anjinho, ela caiu bem, porque o Anjinho é uma criatura, é meio assexuado, assim, né? Não tem uma característica, assim. E eu gostei de dublar, mas eu dublei, acho que, não me lembro, mas muito pouco, talvez uns 2 filmes. Sim. E aí, em seguida, houve uma mudança de direção e o diretor resolveu colocar uma pessoa que era do círculo dele no meu lugar e eu não dublei mais o Anjinho. Certo. Por acaso alguém localizou a testemunha? Vamos, pessoal, alguém tem que achar alguma coisa. Isso é muito interessante, muito criativo. Vamos continuar procurando a testemunha, está bem? Sabemos que ele ou ela está por aí. A prova da perícia, o corte interrompido, prova que houve uma testemunha. Em questão agora de direção de dublagem, porque você também tem uma vasta e grande carreira aí na direção, eu gostaria de saber para você quais os maiores desafios que um diretor de dublagem tem na hora de pegar um filme para escalar ou uma série. Bom, em termos de desafios, os desafios são bem diferentes dos que eram nos anos 80, 90 para o que é agora, Uhum. por uma questão tecnológica mesmo, né? Então, por exemplo, nós trabalhávamos com 2 pistas e meia, Uhum. né? Ou seja, eu podia gravar em 2 lugares separados e no terceiro lugar, que eu chamo de meia, a gente vinha apagando o que tinha no original para poder usar aquela pista, né? Então, era bastante limitado. Então, você imagina dublar o De Volta para o Futuro 2, Uhum. onde cada personagem fazia 2 ou 3, e o Orlando Vigiani fazia 5 personagens, com só 2 pistas. Então, ele tinha que conversar com ele mesmo, porque eu não tinha o recurso que tem hoje, que eu tenho N pistas. Uhum. Hoje, ele poderia fazer cada personagem uma vez, né? Então, na época, os desafios eram mais tecnológicos mesmo, né? Eu fiz um outro filme que chamava Nos Bastidores da Notícia, Uhum. um filme que era com o William Hurt, que era todo passado numa na televisão, com os âncoras, o diretor. Então, eu tinha, assim, 5 monitores que eram controlados lá pelo diretor, mais os 2 âncoras e o pessoal aqui. E, na época, para fazer efeito, a gente tinha que fazer todo o efeito numa pista. Uhum. E nesse filme tinha mudanças de eixo. Então, estava o diretor falando aqui sem efeito e os âncoras lá com efeito. No meio da fala, invertia. Aí eu tinha os âncoras sem efeito, o diretor com efeito. De enlouquecer isso com 2, entendeu? Esse filme eu lembro que eu tive que dirigir a mixagem do filme, porque o Uhum. técnico ficou perdido, né? Hoje eu acho que o desafio maior é prazo, Uhum. né? Que muitos tentam lançar o filme quase que simultaneamente ao que é lançado nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Então, o prazo está sempre para ontem, e aí você tem que fazer aquilo correndo. Então, fazendo correndo, nem sempre você consegue fazer como seria o ideal, né? E tentar tirar dos atores o máximo possível nesse tempo curto que a gente tem, né? Certo.
Esse eu acho que é o maior desafio do diretor hoje em dia. Marty, uma rejeição não é o fim do mundo. Mas você é bom, Marty. Você é muito bom. E essa gravação que fizeram tá muito boa. Tem que levar para uma gravadora. E ele tem razão, Marty. Ah, ele não é tão mal assim. E te prestou o carro para hoje à noite. A sua mãe sabe sobre amanhã à noite? E você citou agora há pouco o De Volta para o Futuro, você fez a direção ali dos filmes e a dublagem hoje sente muita falta daquela dublagem antiga. Como foi para você escalar aquele elenco maravilhoso de dublagem e participar, inclusive, do elenco do filme? Eu acho que eu tinha as pessoas ideais para os papéis, né? E isso era muito bom. Porque foi assim, no primeiro filme, eu que escalei Uhum. a minha vontade e com o consentimento da Rede Globo, que era o cliente. No segundo filme, aí o produtor americano já interferiu. Uhum. Eles pediram teste. Depois de estar feito o primeiro, né? Aí nós colocamos os que fizeram o primeiro e mais duas opções. Mas eles fecharam com o primeiro elenco sem problema nenhum, Maravilha. entendeu? Mas no primeiro fui eu que escalei. E não tive grandes problemas, o pessoal também estava entusiasmado de fazer aquele filme, né? Era um sucesso na época. Certo. Então, foi bem, bem bacana. E na época nós tínhamos um pouco mais de tempo para trabalhar com os filmes, né? Uhum. Porque quando chegavam aqui no Brasil, eles chegavam muito depois. Não tinha esse sufoco de ter que fazer para ontem, né? Uhum. E também na época nós tínhamos tradutor muito bom na BKS, e isso também faz a diferença. Você ter uma boa tradução para trabalhar, né? O ar dessa cidade é muito poluído, altas concentrações de monóxido de carbono. Jaspion, é melhor a gente sair daqui rapidinho. Faz mal para a saúde. Não é à toa que é o planeta dos monstros. Esse planeta é repleto de campos, água em abundância. E pouco anteriormente a gente estava falando um pouco de trabalhos ali da cultura asiática, animes, tokusatsus, que sempre foram um sucesso aqui no Brasil desde os anos 80 até dias de hoje. Você acha mais difícil dirigir ou dublar algo que vem numa língua não tão dominante pra gente? Depende. Eu, particularmente, eu acho difícil dublar, porque eu não, digamos, cresci com isso aí, né? O pessoal que dubla hoje em dia, eles já entraram na dublagem fazendo isso. Então, eles têm um domínio, não digo nem hoje em dia, eles já estão, o pessoal já está aí com mais de 30 anos, né? Uhum. Tipo, vou citar Fábio Lucindo, mas faz isso desde criança. Então, tem um domínio da técnica de dublar aquilo que é incrível, Uhum. coisa que a minha geração já não tem, né? Porque para nós ela tem todo um estranhamento que para eles não tem, né? E a direção não, é mais ou menos a mesma coisa, Certo. não tem tanta diferença, assim, a não ser de tentar respeitar o original, né? A cultura original, que muitas vezes isso não aconteceu, né? Até por ignorância mesmo. E depois foram aparecendo pessoas que eram muito fãs e que entendiam muito disso, e que Uhum. meio que viraram consultores e até capatazes de ficar vigiando o que a gente estava fazendo para não fazer bobagem, né? Uhum. Então, tem essa diferença. O que está acontecendo, Balrog? Por que foi que você me chamou para vir até aqui? Engraçado, eu estou com uma estranha impressão. O que é que um investigador da Interpol está fazendo nisso tudo? Tem certeza de que esse serviço foi realmente encomendado pela Interpol? Balrog, escute, se você estiver tentando me enganar... Certo. E tem um personagem que você fez ali nos anos 90 num anime do Street Fighter, a Cammy White. Você se lembra desse personagem? Me lembro porque para todo mundo foi muito importante, né? Sim. Para mim, na época, eu estava falando um personagem normal, né? Mas depois teve bastante, né? Então, eu me lembro, foi direção do Nelson Machado, esse filme. Então, eu me lembro
um pouco. Eu lembro de ter dublado, eu lembro do que era, mas não lembro detalhes, assim. Certo. Lá está a Cidade Esmeralda. Ah, estamos quase chegando, finalmente. Ela é linda, não é? Exatamente como eu imaginava. Ele tem que ser um mágico maravilhoso para viver numa cidade daquela. Por favor, senhor, queremos ver o mágico agora mesmo. E a dublagem passou por várias transformações durante os anos. Você pegou aquela fase que se dublava junto na bancada. Hoje em dia se dubla separado quando vai ao estúdio e quando não vai é remoto. E eu gostaria de saber se você sente saudade daquele tempo em que todos dublavam junto na bancada, contracenar um com o outro ali. Muita saudade, muita saudade. Eu acho que o fato de fazer juntos dava um pique, uma naturalidade maior, sabe? Principalmente principalmente para quem começava, porque você estava começando, mas você estava dublando com alguém do seu lado que era muito experiente. Então você ia meio que na vibe daquela pessoa. E o diretor também, por estar tendo que ver três, quatro bocas simultaneamente, ele geralmente, quando terminava a cena, ele ouvia. E aí a pessoa mais nova já ouvia o que ela tinha feito e tinha um feedback imediato. Hoje a pessoa entra na dublagem, ela entra no estúdio, ela faz, ela não ouve o que ela fez, porque o diretor, como é um só, ele já consegue acompanhar e ver se está bom sem precisar escutar novamente. E quando ela vai ver aquele trabalho que ela fez, ela se passou, sei lá, alguns meses, até às vezes mais de um ano, e ela não está mais naquele estágio, então não é útil para ela na caminhada do trabalho, né? Uhum. E fora isso, o pique mesmo, né? O ping-pong de você, principalmente quando tem um improviso, uma comédia, uma coisa assim, que um entregava para o outro, eu acho que tinha mais naturalidade do que você fazer ali sozinho, né? Se for E, remoto, então, pelo amor de Deus. E ali então no começo ali da sua carreira, acredito que deve ter sido importante o convívio com algumas pessoas ali, não só para aprender melhor a técnica de dublagem, como o convívio dentro do estúdio. Você poderia citar alguns homens e mulheres ali da dublagem no seu início que te ajudaram muito no começo dessa sua carreira? Com certeza. Eu tenho a Sônia Ferreira, que foi de uma paciência, assim, ela pegava alguns novatos da Perifilmes, a gente sentava, a Perifilmes era uma casa assim, muito antiga, tinha uma cozinha enorme, aí ela sentava com a gente na cozinha e fazia exercícios de leitura, e ficava corrigindo e explicando, né? O Orlando Drummond, que eu considero meu padrinho na dublagem, porque ele que foi dirigir na Perifilmes, então eu fiz muito filme com ele. O Thelma Velar, que saiu de São Paulo na época, foi para o Rio e foi para a Perifilmes. Então, eu e a Fátima Mourão dublávamos todas as crianças dos filmes da Disney da época. uhum. Eu fazia as meninas e ela fazia os meninos, né? Porque ela também começou na Perifilmes. O Márcio Seixas, que acabou levando nós duas para Herbert Richards, Sim. e a Ângela Bonatti. A Ângela Bonatti também, eu já na Herbert Richards, ela se dedicou muito a ir além da direção, Uhum. né? E mostrar, e explicar, e treinar, sabe? Eu acho que essas pessoas foram as principais da Certo. época. Beth, por favor, pare com essas ideias ridículas. E lá se foi a outra. Bom, eles não podem ficar no telhado pulando como cangurus, podem? Põe os seus chapéus imediatamente. Ah, está bem. Se tem que ser, que seja. Vamos lá. E para finalizar, eu queria saber de uma história curiosa que eu li sobre em algumas páginas que contam da sua carreira e da sua vida. Sobre aqueles 5 dias de gravação de 7 horas seguidas que você fez para uma agência uma agência telefônica que você fazia a voz gravada geralmente que tem naqueles atendimentos eletrônicos. Como que foi ter vivido essa experiência tão corrida, tão maçante assim? Era inédito na época, né? Era
Uma das primeiras tentativas de ter um atendimento telefônico foi para alguns bancos, e foi feita uma empresa que não tinha nada a ver com dublagem, uma empresa de tecnologia, Texas Instruments, em Campinas. Mas, ao mesmo tempo, foi divertido, porque a gente tinha aquele banco enorme de palavras para entregar, e tinha um detalhe, o software, ele aceitava melhor a voz masculina. A voz feminina, ele modificava algumas vogais, então, se falava banco, ele entendia panco, então a gente tinha que tomar cuidado com esses detalhes todos, né? Mas foi divertido e foi muito bem pago, então foi ótimo. Sensacional. E eu gostaria não só de te agradecer, como também agradecer a Noeli Santisteban, que me fez a ponte para acontecer essa entrevista, que é outra voz aí que a dublagem sente muita falta, que está afastada há algum tempo já. Muito obrigado por ter topado participar do canal. Com certeza o público vai gostar muito das suas histórias. Ok, Maurício, eu que agradeço. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que gostam de dublagem e até uma próxima. Valeu!